O portão de ferro forjado, alto e imponente, deslizou para o lado com um zumbido elétrico quase inaudível, revelando uma fachada que parecia arrancada de uma revista de arquitetura. Para Laura, parada na calçada sob o sol forte de São Paulo, a mansão no coração do Morumbi era mais do que um novo emprego. Era uma fortaleza. As paredes altas, coroadas com cercas elétricas e câmeras discretas, prometiam segurança e isolamento. Ela ajeitou a alça da bolsa no ombro, o anúncio de emprego ainda fresco na memória. Precisa-se de empregada doméstica para residência de alto padrão. Discrição e profissionalismo são essenciais. A necessidade falava mais alto que qualquer hesitação. As contas não esperavam, e a ajuda que ela enviava mensalmente para sua irmã no interior de Minas Gerais, para os cuidados de seu sobrinho, era inegociável. Com uma respiração funda, ela atravessou o limiar de pedra. O jardim, meticulosamente cuidado por um paisagista, era um espetáculo de cores e formas, mas havia uma quietude antinatural no ar, como se até os pássaros tivessem receio de cantar ali. Foi nesse silêncio opressor que ela ouviu pela primeira vez. Um som agudo, desesperado, que cortava a tranquilidade artificial como uma faca. O choro de uma criança. Não era um choro de manha ou de um arranhão no joelho. Era um lamento profundo, solitário, que parecia vir das entranhas da própria casa. Uma senhora de meia-idade, vestindo um uniforme impecável, abriu a porta dos fundos antes mesmo que Laura pudesse tocar a campainha. Seu rosto era uma máscara de cansaço e resignação. "Você deve ser a Laura. Eu sou a Cida. Pode entrar." A voz dela era baixa, quase um sussurro. "Não ligue para o barulho", ela acrescentou, com um olhar que subia em direção ao teto. "A menina está nervosa de novo." Laura entrou, e o interior da casa a atingiu com uma onda de ar frio, vinda do ar-condicionado central. O chão era de um mármore branco tão polido que refletia as luminárias de design no teto com uma clareza cristalina. Tudo era grandioso, impessoal e gélido. O choro, agora mais próximo, ecoava pelos corredores vastos, amplificado pela acústica do ambiente minimalista. "Aconteceu alguma coisa com ela?" perguntou Laura, a preocupação já se instalando em seu peito. Cida deu de ombros, um gesto que continha anos de sabedoria em não se envolver. "É sempre assim quando o patrão viaja. A patroa fica com os nervos à flor da pele." Ela conduziu Laura até a cozinha. Um cômodo gigantesco com eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam nunca ter sido usados. "Olha, querida", Cida disse, virando-se e baixando ainda mais a voz. "Vou ser sincera. Já vi umas 4 moças passarem por essa vaga nos últimos 6 meses. Nenhuma aguenta. Se você quer um conselho, faça seu trabalho, não ouça nada e não veja nada. Principalmente o que acontece no 2º andar." O conselho, embora bem intencionado, teve o efeito contrário em Laura. O choro da criança se intensificou, transformando-se em soluços que pareciam rasgar uma garganta pequena. Ignorar aquilo era impossível. Era como tentar ignorar uma sirene de ambulância passando ao seu lado. Movida por um instinto que ela mesma não compreendia, Laura deixou sua bolsa sobre o balcão e se dirigiu às escadas. "Onde a senhora vai?" Cida sibilou, os olhos arregalados de pânico. Mas Laura já estava subindo os degraus de madeira escura, seguindo o som da dor. No corredor do 2º andar, tão silencioso quanto o primeiro, uma porta se abriu com violência. Uma mulher loira, escultural, vestida em um conjunto de linho branco que devia custar mais do que o aluguel de Laura, saiu de um dos quartos, batendo a porta atrás de si com uma força que fez um vaso próximo tremer. Seus cabelos estavam perfeitamente alinhados, sua maquiagem impecável, mas seus olhos azuis brilhavam com uma fúria fria. Ela parou ao ver Laura. "Você deve ser a nova empregada", disse, a voz controlada, mas com uma borda afiada.
Ela passou a mão pelos cabelos, tentando compor uma expressão de calma. Ótimo, chegou em boa hora. Eu preciso sair. A menina... Começou Laura, mas foi interrompida. A menina está fazendo o drama de sempre, disse a mulher, que Laura presumiu ser Dona Silvia. Está de castigo no quarto. Quando ela parar com essa birra ridícula, pode começar a limpeza por lá. Ela está bem, não se preocupe. Só está tentando chamar a atenção. Silvia desceu as escadas com a elegância de uma predadora. Pegou uma bolsa de grife sobre o aparador da sala e saiu pela porta da frente, sem olhar para trás. O som de seu carro esportivo partindo foi o único ruído que quebrou o silêncio, além dos soluços contínuos que vinham de trás da porta fechada. Laura ficou parada no corredor por um instante, o eco das palavras de Silvia. Birra, drama, chamar a atenção, ressoando em sua mente. Mas o som que vinha do quarto não era de manipulação. Era de puro sofrimento. Ela caminhou lentamente até a porta e bateu com leveza. Olá, querida. Posso entrar? Perguntou com a voz mais suave que conseguiu. O choro diminuiu, substituído por um silêncio receoso. Eu não vou brigar com você. Eu prometo. Laura insistiu. Ela girou a maçaneta. Trancada. Silvia havia trancado a criança no quarto. Um calafrio percorreu a espinha de Laura. Isso não era disciplina, era crueldade. Felizmente, a chave estava na fechadura, pelo lado de fora. Com o coração batendo forte, Laura a girou e abriu a porta devagar. O quarto era o sonho de qualquer criança, espaçoso, com uma parede pintada como um céu estrelado e prateleiras repletas dos brinquedos mais caros e modernos. Mas o ambiente era de abandono. No meio de tudo, sentada no tapete felpudo, estava uma menininha de cabelos castanhos e olhos grandes e expressivos, inchados de tanto chorar. Ela abraçava os próprios joelhos, encolhida como um animalzinho assustado. Olá, anjinho. Como você se chama? Laura perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. A menina a encarou, a desconfiança estampada em seu rosto pequeno. Beatriz, ela sussurrou. Beatriz, que nome lindo. Eu me chamo Laura. Bia, por que você estava chorando tanto? Beatriz, que todos chamavam de Bia, hesitou por um momento, então apontou com a mãozinha para a própria barriga. Dói! Uma série de possibilidades passou pela cabeça de Laura. Você está com fome? Perguntou, a pergunta mais básica de todas. A menina assentiu vigorosamente, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Que horas você comeu hoje, Bia? Não comi. Laura olhou para o relógio em seu pulso. Eram quase 13h30. Você não tomou café da manhã? Bia balançou a cabeça negativamente. Silvia esqueceu. A palavra esqueceu pairou no ar, carregada de uma negligência tão profunda que era quase palpável. Como alguém, em uma casa com uma geladeira provavelmente mais abastecida que um pequeno mercado, podia esquecer de alimentar uma criança? A raiva começou a borbulhar sob a superfície da preocupação de Laura. Vem comigo, meu bem, disse ela, estendendo a mão. Vamos achar algo bem gostoso para essa barriguinha. Bia hesitou. O medo de desobedecer uma ordem invisível, lutando contra a fome e a oferta de gentileza. Por fim, sua mãozinha pequena e fria encontrou a de Laura. Juntas desceram para a cozinha, que antes parecia fria, e agora, com a presença de Bia, parecia ter um propósito. Laura sentou a menina em um banco alto e começou a procurar algo para preparar. Que tal um misto quente e um suco de caixinha? Tem de uva. Eu gosto. A voz de Bia era um fio. Enquanto o pão dourava na sanduicheira e o cheiro de queijo derretido preenchia o ar, Laura observava a menina. Bia balançava as perninhas, os olhos atentos a cada movimento, absorvendo a cena como se fosse algo extraordinário. Era evidente que aquele tipo de atenção era uma raridade. Para quebrar o gelo,
Laura perguntou. Bia, você sabe contar? Quantas fatias de queijo eu coloquei no seu pão? Bia olhou atentamente. 2. Isso mesmo. E o presunto? 2 também. Nossa, que menina esperta! Laura elogiou, e a reação foi imediata. Um sorriso, o primeiro que Laura via, brotou no rosto de Bia, iluminando suas feições tristes. Aquele sorriso era como o sol rompendo nuvens de tempestade. Ela entregou o sanduíche cortado em triângulos e o suco. Bia comeu com uma voracidade que partiu o coração de Laura. Era a fome de horas, talvez a fome de afeto também. Entre uma mordida e outra, Bia olhou para Laura com uma seriedade desconcertante e disse as palavras que selariam o destino daquela relação. Laura, boa, você é boa. Ela fez uma pausa, engoliu e depois acrescentou baixinho. Silvia má. A dicotomia era simples, infantil, mas carregada de uma verdade irrefutável. O coração de Laura se contraiu. Silvia está errada, meu amor, disse ela, acariciando os cabelos da menina. Você é uma menina linda e muito, muito inteligente. Naquele momento, algo mudou nos olhos de Bia. A desconfiança deu lugar à confiança. Uma semente de lealdade foi plantada. Laura, fica, pediu a menina. Eu vou trabalhar aqui todos os dias, querida, Laura prometeu. Bom, Bia disse, satisfeita, como se a promessa de Laura fosse um escudo contra o mundo. Depois de comer, Bia, agora mais animada, quis mostrar seus brinquedos. No quarto, ela pegou livros de figuras e começou a nomear as cores e os animais, com uma precisão que impressionou Laura. A menina, que Silvia descrevia como dramática e com limitações, possuía uma mente brilhante e curiosa, desesperada por estímulo. Estavam no meio de uma brincadeira de montar blocos quando o som da porta da frente se abrindo ecoou pela casa. Silvia havia retornado. A mudança em Bia foi instantânea e aterradora. Seu corpo ficou tenso, o sorriso desapareceu e ela instintivamente começou a juntar os brinquedos. Passos firmes subiram a escada. Silvia apareceu na porta do quarto, sua figura esguia, projetando uma sombra longa. Seus olhos passaram de Laura para Bia, e a máscara de polidez forçada retornou. Beatriz, você comeu? A menina assentiu, encolhendo os ombros. Quem te deu permissão? A voz de Silvia era seda e veneno. Bia apontou para Laura, sem coragem de falar. Eu vi que ela estava com fome e fiz um almoço, Laura explicou, mantendo a voz calma e profissional. Da próxima vez, pergunte antes, Silvia retrucou. Beatriz tem horários rígidos para comer. Se ela come fora de hora, não vai querer jantar. Ela se aproximou da enteada, agachando-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Não é, meu amor. Você sabe que tem que esperar a hora do jantar. Bia olhou de Silvia para Laura, a confusão e o medo dançando em seus olhos. Agora fique quietinha enquanto a moça trabalha, está bem? Assim que Silvia se virou para sair, Bia se aproximou de Laura e sussurrou com urgência. Ela machuca. Laura sentiu um buraco se abrir em seu estômago. O medo na voz da menina era real. Como ela te machuca, Bia? Laura perguntou, mas já era tarde. Silvia estava voltando. Beatriz, guarde esses brinquedos. Olhe essa desordem, ordenou. Bia começou a guardar tudo apressadamente, o medo a tornando desajeitada. Mais rápido, seu pai não gosta de bagunça. Na pressa, Bia tropeçou e alguns blocos se espalharam novamente. Olha o que você fez, sua desastrada, Silvia rosnou. Desculpa, não conserta nada. Com um movimento rápido, Silvia agarrou o braço de Bia com uma força desproporcional. A pele da menina ficou vermelha instantaneamente. Pare de ser lenta. Bia começou a chorar baixinho, um choro contido, de quem aprendeu a sofrer em silêncio. E pare de chorar também. Seu pai não gosta de meninas choronas.
Laura teve que cravar as unhas nas próprias palmas para não voar em cima de Sílvia. Intervir agora significaria ser expulsa daquela casa, e Bia ficaria sozinha à mercê daquela mulher. A impotência era um gosto amargo em sua boca. Pronto, agora vá brincar sozinha enquanto a Laura trabalha, Sílvia disse, soltando o braço da menina e saindo do quarto como se nada tivesse acontecido. Assim que ela se foi, Bia correu para Laura e mostrou o braço. A marca dos dedos de Sílvia estava vívida contra sua pele clara. Dói. Vem cá, meu bem. Laura abraçou a menina com cuidado, sentindo o pequeno corpo tremer. Bia, escute. Quando alguém te machucar, você pode me contar, mesmo que esteja com medo? Tá bom, ela sussurrou. Sílvia disse, não pode, porque papai vai me dar para outras pessoas. A ameaça era de uma crueldade tão calculada que deixou Laura sem ar. Usar o amor do pai como uma arma contra a própria filha. Bia, isso é mentira. Seu pai nunca faria isso. Ele te ama muito. Ama! A pergunta, tão simples e tão carregada de dúvida, quebrou o coração de Laura em 1000 pedaços. Bia não tinha certeza do amor do próprio pai. Claro que ama, meu anjo. Você é a filha dele. Mais tarde, Bia pegou papel e giz de cera. Desenhou 2 figuras. Uma grande, com cabelos amarelos e uma expressão zangada. Outra minúscula, caída no chão, com lágrimas saindo dos olhos. Essa é você? Laura apontou para a figura pequena. Bia assentiu. E essa é a Sílvia. Bia assentiu novamente. Ela faz isso quando seu papai não está? A menina confirmou com a cabeça. Laura dobrou o desenho e o guardou discretamente no bolso. Era um testemunho silencioso, uma prova que ela talvez precisasse usar um dia. Ao final do seu turno, enquanto se preparava para ir embora, Laura ouviu a voz de Sílvia vindo da sala, adocicada e irreconhecível. Ela estava ao telefone. Oi, meu amor. Sim, tudo ótimo por aqui. A Bia? Ah, ela foi um anjo hoje. Comeu super bem, brincou o dia todo. Está linda. Sim, a nova empregada é boa. A Bia gostou dela. Claro, meu bem, pode ficar tranquilo. Vou cuidar muito bem da nossa princesa. Beijo. Mentira. Cada palavra era uma mentira deslavada. A princesa havia passado o dia com fome, medo e dor. Laura saiu daquela fortaleza de mármore com o coração pesado e uma certeza aterrorizante. Beatriz estava em perigo, presa em uma teia de crueldade e falsidade, e por algum motivo o destino a havia colocado ali como a única pessoa que parecia enxergar a verdade. A questão não era mais se ela conseguiria manter o emprego, mas sim como ela poderia salvar aquela menina. Laura chegou na manhã seguinte, sentindo o peso da noite mal dormida. As imagens de Beatriz, o medo em seus olhos e a marca vermelha em seu braço, haviam se repetido em sua mente como um filme de horror. Ao passar pelo portão imponente da mansão no Morumbi, ela sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a brisa fresca da manhã paulistana. A casa, banhada pela luz do sol, parecia ainda mais fria e silenciosa. Era uma beleza oca, um sepulcro de luxo. Sua determinação, no entanto, era mais forte que seu receio. Ela não estava mais ali apenas por um salário. Estava ali por Bia. Ao entrar pela cozinha, encontrou a pequena Beatriz já sentada em seu banquinho alto, ainda de pijama, com os pés balançando no ar. A menina não disse nada, mas seus olhos se iluminaram ao ver Laura, um farol de esperança na névoa de solidão daquela casa. Foi um cumprimento silencioso, o primeiro de muitos gestos que formariam a linguagem secreta de sua aliança. O silêncio, no entanto, foi quebrado pela voz melosa de Sílvia, vinda da sala de estar contígua. Ela estava, como de costume, ao telefone com Ricardo. Sim, meu amor, está tudo perfeito. A voz de Sílvia era um arrulho. Acordamos agora há pouco. A Bia? Ah, um anjinho. Dormiu a noite toda como uma pedra.
Já tomou o café da manhã dela, um copo de leite com achocolatado e uma fatia de bolo de fubá que a Cida fez ontem. Está aqui do meu lado, brincando com as bonecas. Laura olhou para a mesa da cozinha, vazia. Olhou para Beatriz, cujo estômago roncava audivelmente. A menina olhava para o chão, o rosto contraído em uma máscara de confusão e tristeza. Ela sabia que era mentira. Sabia que o pai, a centenas de quilômetros de distância, em alguma reunião em Brasília, estava sendo alimentado com uma fantasia enquanto ela própria estava com fome. Pode ficar tranquilo e focar no seu trabalho, querido, continuou Silvia. Aqui está tudo sob o mais absoluto controle. Nossa princesa está segura e feliz. Ela desligou o telefone e sua persona se desfez instantaneamente. O sorriso desapareceu, a voz perdeu a doçura e tornou-se ríspida. Beatriz, ela chamou sem se virar. Por que você ainda está de pijama? Já passou da hora de se arrumar. Você não me acordou, a menina respondeu baixinho. Eu não sou sua babá, garota. Você tem que aprender a fazer as coisas sozinha. Silvia retrucou com impaciência. Suba e se vista, rápido. Beatriz desceu do banco e subiu as escadas com os ombros curvados. Laura a seguiu, o coração pesado. Precisa de ajuda, meu anjo? Perguntou ao alcançá-la no corredor. A menina assentiu, e Laura a ajudou a escolher uma roupa e a se vestir. Enquanto desciam novamente para a cozinha, o estômago de Bia roncou mais uma vez. Que tal uns ovos mexidos bem gostosos? Laura sugeriu. O sorriso de Bia foi a resposta. Enquanto cozinhava, Laura olhou pela imensa janela de vidro que dava para o jardim dos fundos. Silvia estava lá, caminhando ao redor da piscina de água azul cristal, com o celular novamente pressionado contra a orelha. Desta vez, seu tom era completamente diferente. Não era a voz da esposa amorosa, mas sim um desabafo carregado de amargura e veneno. Laura, instintivamente, aproximou-se da porta de vidro para ouvir melhor. Mãe, eu juro, eu não aguento mais essa situação, dizia Silvia, a voz tensa. Cada vez que eu olho para aquela menina, eu lembro que ele já foi pai, que ele já teve uma família com outra mulher. A sombra da Carolina está em todos os cantos desta casa e a menina é a personificação disso. Houve uma pausa. Laura prendeu a respiração. A menção à falecida esposa de Ricardo explicava muito, mas o que veio a seguir revelou a verdadeira e assustadora profundidade do ressentimento de Silvia. Não é só isso, mãe. É que, quando eu perdi o meu bebê, a voz dela falhou, embargada por uma emoção que parecia genuína, mas rapidamente se distorceu em algo feio. Quando eu perdi o nosso filho, o filho de verdade que eu ia dar ao Ricardo, o herdeiro dele, e essa menina está aí, viva, saudável dentro das limitações dela, ocupando o lugar que deveria ter sido do meu filho. Você entende a ironia cruel disso? Bia puxou a blusa de Laura. Ovo, tá pronto? Quase, meu amor, quase, sussurrou Laura, o olhar fixo na figura de Silvia do lado de fora. Eu sei que não é culpa dela, mãe. Eu sei, mas eu não consigo evitar. É mais forte do que eu, continuou Silvia, agora andando de um lado para o outro. E agora, com essa empregada nova, essa tal de Laura, a menina está ficando mais esperta, mais falante. O Ricardo vai acabar percebendo que eu não cuido dela como eu digo que cuido. Ele vai começar a fazer perguntas. Outra pausa. Às vezes eu penso que seria melhor para todo mundo se ela fosse para um lugar mais apropriado. Uma escola especial, sabe? Interna. Lá em Minas Gerais, perto da sua casa, talvez. Assim, o Ricardo e eu poderíamos finalmente ter a nossa família de verdade, sem interrupções, sem lembretes do passado. Um arrepio gelado percorreu o corpo de Laura. Não era apenas negligência, havia um plano para se livrar de Beatriz. Claro que eu não vou falar isso para o Ricardo agora, mãe. Ele nunca aceitaria. Mas se eu conseguir provar que ela está se tornando muito difícil de lidar, que o comportamento dela é um problema,
Talvez ele mesmo chegue a essa conclusão. A chamada terminou. Laura serviu os ovos para Bia com as mãos trêmulas. O que ela tinha acabado de ouvir recontextualizava tudo. A crueldade não era apenas fruto de impaciência. Era uma estratégia. Cada ato de maldade, cada palavra dura, era uma peça sendo movida em um tabuleiro doentio. Sílvia entrou na cozinha e parou abruptamente ao ver Bia comendo. Seus olhos fuzilaram Laura. Ela não podia esperar o almoço? Ela estava com muita fome, respondeu Laura, a voz firme. Beatriz, você sabe que existem horários para comer, disse Sílvia, ignorando Laura e se dirigindo à menina. Se você come agora, vai ficar sem apetite no almoço. Mas eu tava com fome, Bia insistiu, a boca cheia de ovos. Fome não é desculpa para desobedecer. Sílvia se aproximou. Termine isso rápido e suba para o seu quarto. Preciso ter uma conversa com a Laura. Bia comeu apressadamente e saiu, lançando um olhar assustado para Laura por cima do ombro. Sílvia esperou que ela desaparecesse no corredor. Olha aqui, Laura, começou ela, a voz baixa e ameaçadora. Você parece ser uma boa pessoa, mas preciso deixar uma coisa bem clara. A Beatriz é uma criança especial. Ela precisa de rotina, de limites. Se você continuar mimando-a desse jeito, tratando-a como uma coitadinha, você vai prejudicar o desenvolvimento dela. Eu sei que sua intenção é ajudar, mas quem decide o que é melhor para a Bia somos eu e o pai dela. Você está aqui para limpar a casa, não para bancar a psicóloga ou a salvadora da pátria. Entendido? Entendido, senhora, respondeu Laura, a raiva fervendo por baixo de sua calma forçada. Ótimo. Agora, se me dá licença, preciso cuidar da minha enteada. Sílvia subiu as escadas com passos firmes. Poucos minutos depois, Laura ouviu a voz dela ecoando do andar de cima. Beatriz, que bagunça é essa aqui? Eu já não mandei você arrumar isso ontem? Desculpa, os brinquedos caíram. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Você precisa ter mais cuidado. Um barulho surdo, como algo ou alguém batendo contra a parede, foi seguido pelo choro abafado de Bia. Pare de chorar. Chorar não resolve nada. Laura subiu as escadas correndo, o coração na boca. Encontrou Beatriz no chão do quarto, segurando o braço. O que aconteceu? Perguntou, o olhar indo da menina para Sílvia, que estava parada na porta com os braços cruzados. Ela tropeçou, disse Sílvia friamente. Eu avisei que ela é desajeitada. Não tropecei, Bia sussurrou para Laura entre soluços. Sílvia empurrou. Beatriz, pare de inventar mentiras, Sílvia gritou, e a menina chorou ainda mais forte. Está vendo? Disse Sílvia, agora se dirigindo a Laura com um ar de falsa confidência. Ela inventa histórias quando faz algo errado. É uma mania que ela desenvolveu para culpar os outros. Laura ajudou Bia a se levantar. O braço da menina estava vermelho no mesmo lugar do dia anterior. Ela levou Bia ao banheiro e colocou água fria na marca, enquanto a menina confirmava, em sussurros aterrorizados, que Sílvia a havia empurrado por ser lenta demais para guardar os brinquedos. O resto do dia passou em uma tensão sufocante. Na hora do almoço, a vingança de Sílvia se materializou no prato de Bia. Uma porção ínfima de arroz e frango. Ela já comeu ovos de manhã, lembra? Justificou Sílvia, com um sorriso cínico quando Laura questionou. Bia comeu tudo rapidamente, ainda com fome, mas não ousou pedir mais. Mais tarde, enquanto Bia desenhava na sala, Sílvia se aproximou e observou o papel por cima do ombro da menina. Era um desenho colorido de uma casa com um jardim e um sol sorrindo. Que desenho feio, Beatriz. Por que você não consegue desenhar direito? As linhas são todas tortas. O elogio que Laura havia feito mais cedo foi sistematicamente desfeito. Seu pai vai ficar tão triste se vir esses rabiscos. Com o coração partido, Bia amassou o próprio desenho. Assim é melhor, Sílvia aprovou.
Papai não gosta de bagunça. Quando Ricardo chegou no final do dia, a metamorfose de Sílvia foi mais uma vez instantânea e completa. Ela correu para abraçá-lo, a esposa devotada e a madrasta carinhosa. Como foi o dia, meu amor? Cansado? E aqui como foi? Tranquilo. A Beatriz se comportou muito bem. Brincou, desenhou. Mentira. Beatriz havia passado o dia intimidada, faminta e triste. Onde ela está? No quarto, descansando. Teve um dia cheio. Ricardo, cansado da viagem, nem sequer subiu para ver a filha. E a nova empregada? Ele perguntou. Boa. A Beatriz gostou dela, talvez até demais. Como assim? Ah, nada sério, disse Sílvia, plantando a semente com maestria. É que a Bia está ficando muito dependente dela. Isso me preocupa um pouco. Ela já perdeu a mãe, Ricardo. Se ela se apegar demais a uma empregada e depois a moça for embora... Entendo, disse ele, a preocupação genuína em sua voz. Mas não é nada sério. Só acho que devemos ficar atentos. Da cozinha, Laura ouviu tudo. Sílvia não estava apenas maltratando a menina, estava construindo um muro ao redor dela, isolando-a e, ao mesmo tempo, minando a única aliada que Bia tinha naquela casa. Ao se despedir de Bia no quarto, a menina agarrou sua mão. Sílvia vai machucar de novo, ela sussurrou. Se você ficar quietinha, ela não vai, Laura aconselhou, odiando-se por dizer isso, mas sabendo que a rebeldia só traria mais dor para a pequena. E se ela fizer qualquer coisa, você me conta amanhã. Você é uma menina muito corajosa, Bia. Sou, Bia concordou, um lampejo de orgulho em seus olhos, e inteligente também. Laura saiu da casa naquela noite sabendo que a situação era infinitamente pior do que imaginara. Sílvia não era apenas negligente ou impaciente. Ela era calculista. Tinha um plano para apagar Beatriz daquela família. E o pior de tudo, Ricardo, o pai que deveria protegê-la, era completamente cego para a guerra silenciosa que estava sendo travada sob seu próprio teto. Laura sabia que não podia mais ser apenas uma observadora. De alguma forma, ela teria que encontrar um jeito de lutar por Beatriz. Ricardo Almeida não era um homem dado a premonições. Sua vida era regida por lógica, planilhas e o fuso horário de mercados internacionais. Ele viajava constantemente, construindo um império no setor de tecnologia, e confiava que sua ausência era preenchida em casa por uma estrutura de cuidado e competência personificada em sua esposa, Sílvia. Ele amava a filha, Beatriz, com uma intensidade teórica. Uma foto no porta-retratos de sua mesa de hotel, uma preocupação distante que ele aplacava com presentes caros e a certeza de que Sílvia, com sua elegância e suposta devoção, estava no controle. Contudo, nas últimas semanas, fissuras começaram a aparecer na fundação de sua confiança. Eram coisas pequenas, quase insignificantes. A hesitação na voz de Bia ao telefone, o tom defensivo de Sílvia quando ele perguntava sobre o desenvolvimento da menina, a forma como a nova empregada, Laura, era mencionada sempre com uma pitada de crítica velada. A semente da dúvida, plantada sutilmente, começou a germinar em uma terça-feira, quando uma reunião em Brasília foi cancelada no último minuto. Em vez de avisar, ele pegou o primeiro voo de volta para São Paulo, imaginando a surpresa feliz que faria em casa. Ao entrar na mansão silenciosa no meio da tarde, uma estranha quietude o recebeu. Não havia música, nem o som da televisão, nem risadas. Apenas o zumbido do ar-condicionado. Sílvia, Bia, ele chamou, a voz ecoando no mármore frio, sem resposta. Subiu as escadas e notou que a porta do quarto de Beatriz estava fechada. Ao girar a maçaneta, encontrou-a trancada. Seu sangue gelou. Por que a porta de uma criança estaria trancada por fora? Ele encontrou a chave na fechadura e abriu. Bia estava sentada no chão, abraçada a um urso de pelúcia, olhando fixamente para a parede. Não estava chorando.
o que era de alguma forma pior. Havia uma resignação em sua postura que não pertencia a uma criança. Princesa? Ele disse, a voz rouca. Bia se virou, e seus olhos, ao ver o pai, se encheram de uma mistura de choque e uma tristeza profunda. Ela não correu para seus braços como ele imaginava. Em vez disso, fez a pergunta que o assombraria por dias. Papai, por que você não fala comigo? A pergunta o atingiu como um soco. Mas eu falo, meu amor. Eu ligo sempre que posso. Não, ela disse com uma clareza desarmante. A Sílvia fala, você escuta. Naquele momento, Sílvia apareceu no corredor, o rosto pálido de surpresa. Ricardo, o que faz aqui? Pensei que só voltasse na sexta, ela disse, a voz um pouco mais aguda que o normal. Ela correu para abraçá-lo, lançando um olhar fuzilante para a porta aberta do quarto. A reunião foi cancelada, ele respondeu, sem desviar os olhos da filha. Sílvia, por que a Bia estava trancada no quarto? Ah, meu Deus, isso! Ela riu, um som forçado e nervoso. Ela estava fazendo uma birra terrível porque eu não a deixei comer doces antes do almoço. Tive que colocá-la no quarto para ela pensar um pouco. É uma técnica que a psicóloga recomendou. Eu ia abrir a porta em 5 minutos. Você chegou bem na hora. A explicação era plausível, mas o olhar de Bia contava uma história diferente. Ricardo prometeu conversar com a filha à noite. Uma promessa que, mais uma vez, Sílvia frustrou, alegando que Bia, exausta pelo drama da tarde, havia adormecido cedo e não seria bom acordá-la. Aquela noite, Ricardo não dormiu. A pergunta de Bia ecoava em sua cabeça. Ele decidiu que, por um tempo, o império poderia esperar. Na manhã seguinte, anunciou durante o café da manhã: vou trabalhar de casa esta semana. O sorriso de Sílvia congelou por uma fração de segundo. Mas, querido, e suas reuniões? Você precisa de silêncio para trabalhar e a Bia vive aqui. Eu quero passar mais tempo com ela, ele disse em um tom que não admitia discussão. E assim, o período de observação começou. De seu escritório em casa, com a porta estrategicamente entreaberta, Ricardo começou a ver o que antes era invisível. Ele ouvia a impaciência na voz de Sílvia por motivos triviais, um copo de suco derramado, um brinquedo fora do lugar. E ouvia os longos períodos de silêncio, quando Bia era instruída a ficar quieta em seu quarto. Em contraste, ele observava as interações da filha com Laura. A empregada não falava com Bia como se ela fosse limitada, mas como uma criança inteligente e capaz. Em uma tarde, ele as viu no jardim. Laura havia feito cartões com letras e as duas brincavam de formar palavras simples. A risada de Bia, um som que Ricardo percebeu com uma pontada de culpa que raramente ouvia, flutuava até seu escritório. Em outro momento, viu Laura pacientemente ensinar Bia a amarrar os cadarços, comemorando a pequena vitória com um abraço genuíno. Sua filha não era difícil ou problemática como Sílvia frequentemente descrevia. Sua filha estava sedenta por atenção e aprendizado. A revelação mais impactante veio na quinta-feira. Ricardo desceu para tomar um café e encontrou Bia na sala, mostrando a Laura um desenho. Ele se aproximou. O que você desenhou aí, princesa? É o meu nome, ela disse orgulhosa, apontando para as letras B-E-A-T-R-I-Z, um pouco trêmulas, mas perfeitamente legíveis. Ricardo ficou chocado. Quem te ensinou a escrever seu nome? A Laura, Bia respondeu, sorrindo para a empregada, que corou levemente. Ela é muito inteligente, senhor Ricardo. Aprende tudo muito rápido, disse Laura. Naquele momento, Sílvia entrou na sala. O que está acontecendo aqui? A Bia escreveu o nome dela, Ricardo disse, a admiração transbordando em sua voz. O olhar de Sílvia para Laura foi gélido. Que ótimo! Mas não acha que ela está ficando agitada demais? Olha como está eufórica. Crianças como ela precisam de calma, não de superestimulação.
A dissonância entre o que ele via, sua filha feliz e orgulhosa, e o que Sílvia descrevia, uma criança superestimulada, foi gritante. Mais tarde, durante uma brincadeira de montar um quebra-cabeça no tapete, a paciência de Bia falhou e ela tentou forçar uma peça no lugar errado. Sílvia, que passava pela sala, estalou a língua. Tenha mais cuidado, Beatriz. Você é muito estabanada, vai quebrar o brinquedo. A menina se encolheu. Ricardo, observando do sofá, interveio. Ela só está brincando, Sílvia. Foi então que o inevitável aconteceu. Bia, frustrada, levantou-se rápido e esbarrou em uma pequena mesa de centro, fazendo um porta-retrato de prata tombar. Não quebrou, apenas fez barulho. A reação de Sílvia foi desproporcional. Eu não acredito nisso. Você não consegue ficar quieta por um segundo? Ela se moveu rapidamente em direção à menina e, em um gesto que foi meio empurrão, meio safanão para tirá-la do caminho, fez Bia perder o equilíbrio e cair sentada no chão. Eu não tropecei. A voz de Bia saiu alta e clara, cheia de uma indignação que Ricardo nunca tinha ouvido. Ela olhou diretamente para o pai. A Sílvia me empurrou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo olhou para Sílvia, cujo rosto era uma máscara de choque e ultraje. Ricardo, você ouviu isso? É uma mentira absurda, ela disse, a voz trêmula de falsa indignação. Ela tropeçou e agora está me culpando. É exatamente o que eu venho te dizendo. Desde que essa empregada chegou, ela tem colocado ideias na cabeça da Bia, envenenando nossa filha contra mim. Ela está manipulando a menina. Ricardo estava dividido. De um lado, o testemunho de sua filha. Do outro, as acusações de sua esposa contra uma funcionária. Ele olhou para Bia, que chorava de frustração, e depois para Laura, que havia aparecido na porta da cozinha, o rosto pálido. Naquele momento, ele cometeu um erro. Cedeu à explicação mais lógica de uma adulta manipuladora. Laura, ele disse, a voz cansada. Acho melhor você se concentrar apenas nas suas tarefas de limpeza. A educação da Bia, deixe conosco. A vitória brilhou nos olhos de Sílvia e a decepção nos de Bia foi uma ferida aberta. Sílvia sabia que sua vitória era tênue. A semente da dúvida estava plantada em Ricardo e ela precisava arrancá-la pela raiz. Precisava de algo definitivo, uma prova irrefutável de que Laura era a má influência que ela tanto alegava. E em sua mente desesperada, um plano cruel e final tomou forma. Na manhã seguinte, ela esperou Ricardo sair para uma reunião presencial que não pôde adiar. Chamou Bia em seu quarto. Com um sorriso conspiratório, tirou do pulso uma pesada pulseira de ouro. Bia, meu amor, preciso que você me ajude com um segredo muito importante. Os olhos da menina se arregalaram. Vamos fazer um teste para ver se a Laura é uma pessoa honesta. Vou esconder minha pulseira e nós vamos ver se ela pega. Mas você não pode contar para ninguém ou o teste não funciona. É o nosso segredo. Com Bia observando, aterrorizada e confusa, Sílvia enrolou a pulseira de ouro dentro de um dos panos de prato limpos na gaveta da cozinha, o mesmo que Laura sempre usava para secar a bancada. Agora, fique de olho, ela sussurrou. 1 hora depois, Laura começou a limpeza da cozinha. Ao pegar o pano de prato para secar uma superfície, sentiu um peso incomum. A pulseira de ouro deslizou e caiu no chão de mármore com um tilintar metálico. Laura a pegou, a testa franzida em confusão. Naquele exato instante, Sílvia entrou na cozinha com Bia a reboque. O que é isso na sua mão? A voz de Sílvia era um açoite. Eu não sei, senhora. Caiu de dentro do pano de prato. Laura tentou explicar. Não seja ridícula, minha pulseira. Eu a procurei por toda parte. Sílvia arrancou a joia da mão de Laura. Sua ladra! Eu sabia que não podia confiar em você. Ela se virou para a enteada. Bia, você viu? Você viu a Laura com a minha pulseira?
Bia, presa no segredo, olhou para Sílvia, depois para Laura, o pânico em seus olhos. Ela apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Está vendo? Até a criança viu. Sílvia triunfou. Pegue suas coisas. Você está demitida. Fora da minha casa, agora! Laura, em choque, tentou argumentar, mas era inútil. Bia, ela disse, a voz embargada, procurando os olhos da menina. Você sabe que eu nunca faria isso. Mas Bia, aterrorizada, apenas olhou para o chão. Humilhada e com lágrimas de raiva e tristeza, Laura pegou sua bolsa e foi embora. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou uma Sílvia vitoriosa e uma Bia traumatizada. Sílvia contou sua versão dramática da história, pintando Laura como uma ladra ardilosa. Ricardo ouviu tudo, mas algo não se encaixava. Ele foi até o quarto da filha. Princesa, me conta exatamente o que você viu. Bia estava encolhida na cama. Eu vi a Laura com a pulseira. Ela sussurrou, repetindo a única parte da história que era tecnicamente verdade. Mas você a viu pegar de algum lugar? Bia hesitou. As palavras de Sílvia sobre o segredo a torturando. Não sei. Como a pulseira apareceu? Caiu, a menina disse, quase inaudível. Do pano. A resposta foi a peça que faltava no quebra-cabeça de Ricardo. Caiu do pano. Que tipo de ladrão esconderia um objeto de valor em um pano de limpeza que seria usado a qualquer momento? Por que Laura faria isso na frente de Bia? Por que sua filha parecia mais assustada do que aliviada com a partida da ladra? A intuição de Ricardo, aquela mesma que o guiava nos negócios, gritava que ele estava sendo enganado. No dia seguinte, ele ficou em casa novamente. Esperou Sílvia sair para o salão de beleza e foi até o quarto de Bia. Ele se sentou na cama, pegou as mãozinhas dela e olhou em seus olhos. Princesa, eu preciso que você me conte a verdade. E eu quero que você saiba de uma coisa. Não importa o que você me disser, não importa o que aconteceu, eu sempre, sempre vou te amar e te proteger. Ninguém vai brigar com você. O papai está aqui. Ele criou um espaço seguro e a barragem de medo de Bia finalmente cedeu. As lágrimas vieram, soluços que sacudiam seu corpo pequeno. E então, em meio ao choro, a verdade emergiu, sussurrada e devastadora. A Sílvia pôs a pulseira no pano, papai. Ela disse que era segredo, pra gente dizer que a Laura era má. O mundo de Ricardo desmoronou e se reconstruiu naquele instante. A névoa de engano se dissipou, revelando a monstruosidade que ele permitira que vivesse sob seu teto ao lado de sua filha. A culpa o atingiu com a força de um trem. Ele havia falhado. Havia duvidado de sua filha e acreditado na algoz dela. Quando Sílvia voltou, radiante, encontrou Ricardo esperando por ela na sala. Seu rosto era uma máscara de calma letal. Ele não gritou. Ele simplesmente contou o que Bia lhe dissera. Sílvia tentou negar, tentou culpar a imaginação fértil e a confusão mental de Bia, mas suas desculpas soaram ocas e desesperadas. Ela não tem confusão mental, Sílvia, disse Ricardo, a voz baixa e cortante. Ela tem uma madrasta cruel que a usou como peão em um jogo doentio para se livrar de uma pessoa inocente. Você não apenas a maltratou e a negligenciou. Você tentou destruir a integridade dela, forçando-a a mentir. Sílvia desabou, as lágrimas de crocodilo agora se misturando com o pânico real da derrota. Acabou, Sílvia, ele disse, levantando-se. Arrume suas coisas. Quero você fora da minha casa até o final do dia. Ricardo, por favor, não faça isso. Eu te amo. Não, ele respondeu, virando-se para ela uma última vez, os olhos frios como gelo. Você não me ama. E o mais importante, você nunca amou a minha filha. Ele a deixou na sala, em meio aos destroços de suas mentiras.
Subiu para o quarto de Bia, abraçou sua filha com força e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se como um verdadeiro pai. Sua primeira tarefa era consertar o mal que havia permitido. Pegou o celular, determinado a encontrar Laura e implorar por seu perdão, sem fazer ideia de que a guerra contra Sílvia estava longe de terminar. Ela estava apenas mudando de campo de batalha. Com prazer. A jornada de Laura, Beatriz e Ricardo chega à sua conclusão neste capítulo final, desenvolvido com a profundidade solicitada para oferecer um encerramento inspirador e completo para a história. Capítulo 4. A família que se escolhe e a vitória do coração. A decisão de Ricardo foi um ponto sem retorno. Deixou Sílvia em meio às ruínas de suas próprias mentiras e saiu daquela casa que, pela primeira vez em anos, lhe pareceu sua novamente. No entanto, uma tarefa urgente e delicada o consumia: encontrar Laura. Ele não tinha seu endereço, apenas o nome da modesta agência de empregos na Lapa, onde a havia contratado meses antes. Dirigiu do luxo opressivo do Morumbi para a agitação do centro de São Paulo, sentindo o abismo entre os dois mundos. Na agência, a recepcionista foi relutante, citando políticas de privacidade. Mas havia no rosto de Ricardo uma angústia tão genuína, uma urgência de pai, que a mulher finalmente cedeu, anotando um endereço em um pedaço de papel. "É na Zona Leste", ela disse com um olhar de compaixão. O trajeto foi longo, um mergulho em uma São Paulo que ele raramente via de perto. Quando finalmente encontrou a rua, sentiu-se um estranho em seu próprio planeta. Era um bairro simples, de casas geminadas e sobrados coloridos, com crianças brincando na rua e o som de pagode vindo de um bar na esquina. Ele encontrou o número, uma casa pequena com um portão de ferro e vasos de samambaia na varanda. Seu coração batia forte com uma mistura de culpa e esperança. Foi a própria Laura quem atendeu a porta. Seus olhos, ao vê-lo ali, parado em sua calçada, se arregalaram em choque e depois se fecharam em uma máscara de cautela. "Senhor Ricardo, o que o senhor está fazendo aqui?" A voz dela era formal, distante. "Laura, por favor, eu posso entrar? Eu preciso explicar", ele pediu, a voz embargada. Ela hesitou, mas por fim o deixou passar para uma sala pequena e imaculadamente limpa. Ali, em meio aos móveis simples e às fotos de família na parede, Ricardo desabou. Ele não tentou se desculpar ou se justificar. Ele confessou. Contou tudo. Sua cegueira, sua ausência, como havia permitido que a narrativa venenosa de Sílvia o enganasse. E o mais importante, como Bia, sua pequena e corajosa filha, havia lhe contado toda a verdade sobre a armação da pulseira. "Eu falhei com ela, Laura, e eu falhei terrivelmente com você", ele disse, as palavras saindo com dificuldade. "Eu não estou aqui para te oferecer o emprego de volta, como se nada tivesse acontecido. Estou aqui para implorar pelo seu perdão e para te pedir, se você puder encontrar em seu coração uma forma de nos perdoar, que volte. Não por mim, pela Bia. Ela precisa de você." Laura ouviu em silêncio, o rosto impassível, mas ele podia ver a tempestade de emoções em seus olhos. Ela havia sido humilhada, acusada de um crime, expulsa. O orgulho e a dor lutavam dentro dela. "E a sua esposa?", ela perguntou a voz fria. "Ela não é mais minha esposa. Mandei-a embora. A casa é nossa agora. Minha e da Bia", ele corrigiu. A sinceridade em sua voz, a profundidade de seu arrependimento finalmente romperam as defesas de Laura. Ela pensou em Bia, sozinha naquela casa imensa, mesmo com o pai agora desperto. Pensou no sorriso da menina, em sua inteligência reprimida, em seu pedido silencioso por socorro. Seu amor por aquela criança era mais forte que sua mágoa. "Eu volto", ela disse finalmente. "Mas eu volto pela Bia." O retorno de Laura foi como o sol nascendo depois de uma longa noite de tempestade.
Quando Bia a viu entrar pela porta, seu rosto se transformou. Ela correu e se atirou nos braços de Laura, um abraço apertado, cheio de alívio e saudade. "Você voltou", ela chorou. "Eu voltei, meu anjo, e eu não vou a lugar nenhum", Laura prometeu, sentindo as lágrimas escorrerem por seu próprio rosto. Nos dias que se seguiram, a atmosfera da mansão se transformou. O silêncio opressor deu lugar a risadas. O mármore frio parecia menos gélido, aquecido pela presença constante de brincadeiras na sala. Ricardo, cumprindo uma promessa silenciosa a si mesmo, reestruturou sua vida. Delegou responsabilidades, cancelou viagens não essenciais e passou a trabalhar de casa com mais frequência. Ele estava reaprendendo a ser pai. Lia histórias para Bia antes de dormir. Montava quebra-cabeças no chão da sala. Empurrava-a no balanço do jardim. Estava descobrindo a filha maravilhosa, que quase perdeu. A dinâmica entre os três era um delicado balé. Laura ainda era, oficialmente, a empregada, mas as fronteiras se esvaíam a cada jantar compartilhado, a cada decisão sobre Bia que tomavam juntos. Estavam se tornando uma família, de uma forma orgânica e inesperada. Mas Sílvia não era do tipo que aceitava a derrota. 2 semanas depois de sua partida, quando a paz parecia finalmente ter se instalado, a guerra mudou de campo. Uma notificação oficial chegou. Eram do Conselho Tutelar, uma denúncia anônima. Embora eles soubessem perfeitamente a origem, havia sido feita alegando abandono de incapaz, negligência e exposição da menor a um ambiente inadequado. As acusações eram um veneno cuidadosamente destilado. A denúncia afirmava que um pai ausente deixava a filha com síndrome de Down aos cuidados de uma empregada sem qualificação formal, que a alimentação era inadequada e que a criança não recebia os estímulos educacionais necessários. Eram as próprias mentiras de Sílvia, agora oficializadas em um documento que ameaçava arrancar Bia de seus braços. O pânico se instalou. Ricardo contratou imediatamente o melhor advogado de direito de família que pôde encontrar, o Dr. Felipe Campos. A avaliação do advogado foi sóbria e preocupante. "Ricardo, a denúncia é maliciosa, mas perigosa", explicou o Dr. Campos em seu escritório na Avenida Faria Lima. "O ponto mais fraco de vocês é legal, não factual. A denúncia vai se apoiar no fato de que a Laura, por mais que seja uma cuidadora maravilhosa, não tem um diploma, uma qualificação técnica para cuidar de uma criança com as necessidades da Beatriz. A promotoria pode argumentar que, por melhor que seja a intenção, a lei exige um cuidado especializado que vocês, tecnicamente, não estão fornecendo." As visitas da conselheira tutelar, uma mulher séria chamada Sra. Mendes, começaram. Ela era profissional, mas seus olhos eram perscrutadores, buscando falhas, validando as alegações do relatório. A casa, antes um refúgio, tornou-se um palco onde eles precisavam atuar à perfeição. Laura sentia-se constantemente julgada e o medo de um gesto mal interpretado a paralisava. Ricardo sentia uma fúria impotente. Bia, percebendo a tensão, começou a regredir. Ficou mais quieta, mais assustada, como se o fantasma de Sílvia tivesse retornado para assombrá-la com a ameaça de ser levada embora. Foi após a segunda visita, quando Sra. Mendes fez perguntas diretas sobre as credenciais de Laura, que o Dr. Campos convocou uma reunião de emergência. "A situação está se complicando", disse ele. "Eles podem pedir uma medida protetiva que colocaria a Bia em um abrigo institucional temporariamente, até que a situação seja regularizada. Precisamos de uma solução definitiva." Ele apresentou as opções: contratar uma enfermeira pedagógica credenciada, o que traumatizaria Bia, ou matricular a menina em uma escola de tempo integral. E então ele mencionou a terceira opção, quase como uma nota de rodapé legal. "Ou vocês podem se casar." Ricardo e Laura se entreolharam chocados.
Se a Laura for sua esposa, continuou o advogado, legalmente ela se torna a madrasta da Beatriz. E a lei confere a uma madrasta todos os direitos e deveres de cuidado, independentemente de sua profissão. A denúncia de cuidado não qualificado perde completamente o objeto. Naquela noite, a proposta pairou entre eles, carregada de implicações. Sentados na cozinha, depois que Bia finalmente adormeceu, o silêncio era denso. Seria um casamento de conveniência, disse Laura baixinho, sem conseguir encarar Ricardo. Eu não posso te pedir isso. Ricardo se aproximou e, pela primeira vez, pegou as mãos dela, não como um patrão, mas como um homem. Laura, olhe para mim. Ela levantou o rosto, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Não seria de conveniência. Seria apenas acelerado, ele disse, a voz cheia de uma emoção que ele mal conseguia conter. Eu me apaixonei por você. Eu me apaixonei pela forma como você enxergou a minha filha, pela forma como você a protegeu quando eu mesmo não o fiz. Eu me apaixonei pela força e pela bondade que você trouxe para esta casa e para as nossas vidas. Eu já queria te pedir para ficar conosco para sempre. O problema legal, ele só está nos dando a coragem para admitir o que já está aqui. As lágrimas de Laura finalmente caíram. Eu também me apaixonei por você, Ricardo, ela confessou. Eu me apaixonei pelo homem que você se tornou, pelo pai que você está se mostrando ser. Eu amo a Bia como se fosse minha filha. Eu já me sinto parte desta família. Então case-se comigo, Laura, ele pediu, a voz firme. Não para vencer um processo, mas para sermos o que já somos, uma família. O sim dela foi um sussurro que selou seus destinos. Casaram-se uma semana depois, em uma cerimônia discreta no cartório, apenas com 2 testemunhas. Não houve festa, apenas a certeza silenciosa de que estavam fazendo a coisa certa. Quando chegaram em casa, contaram para Bia. Ela ouviu atentamente, a cabecinha inclinada, processando a informação. Então, vocês são como o papai e a mamãe da Duda da escola? Ela perguntou. Sim, meu amor. A Laura agora é minha esposa, Ricardo explicou. Bia olhou para Laura, um longo olhar que parecia conter toda a história delas. Então, com a voz tímida, ela fez a pergunta que validou tudo. Laura, eu posso te chamar de mãe? A palavra atingiu Laura com a força de uma revelação. Ela se ajoelhou na frente da menina, o rosto banhado em lágrimas de pura felicidade. É o que eu mais quero no mundo, meu amor. Mãe, Bia repetiu, testando a palavra, e então sorriu, um sorriso radiante e completo. Mãe. A visita final da senhora Mendes aconteceu na semana seguinte. Ela chegou com sua prancheta e seu ar profissional, ciente da conveniente mudança de estado civil. Mas o que ela encontrou não foi uma encenação. Ela encontrou um lar. Ela conversou com Bia a sós por quase 1 hora, e Bia não falou sobre leis ou qualificações. Falou sobre como sua mãe a ensinou a fazer bolo de chocolate, sobre como seu papai agora construía fortes de lençol na sala, sobre como os 3 assistiam a filmes de pijama no sábado. Ela mostrou à conselheira seu último desenho, pendurado com um ímã na geladeira. Eram as mesmas 3 figuras de sempre, mas agora a pequena figura no meio segurava firme as mãos das 2 maiores. Embaixo, com sua letra infantil, estava escrito: Minha família para sempre. A felicidade genuína e inquestionável da criança era a única prova que importava. 2 semanas depois, receberam a notificação oficial. O caso havia sido arquivado. Eles haviam vencido. A história, no entanto, não termina com a vitória sobre Silvia, mas no florescer que veio depois. Passaram-se 2 anos. A mansão no Morumbi foi vendida. Ricardo, Laura e Bia se mudaram para uma casa espaçosa e aconchegante em um condomínio tranquilo.
com um grande quintal onde Bia podia correr e plantar girassóis. Ricardo redefiniu suas prioridades, encontrando um equilíbrio saudável entre o trabalho e a paternidade. Laura, com o incentivo dele, começou um curso online de pedagogia, não por obrigação, mas por paixão. Beatriz, cercada de amor e estímulo, desabrochou de uma forma que desafiava todos os prognósticos. Ela era uma das alunas mais populares de sua classe, não por pena, mas por sua empatia contagiante e seu senso de humor peculiar. Ela aprendeu a ler, a nadar e desenvolveu um talento surpreendente para a dança. Numa tarde de domingo, a família estava no quintal. Ricardo empurrava Bia no balanço enquanto Laura os observava da varanda, a mão repousando sobre a barriga proeminente de 6 meses de gravidez. "Mais alto, papai!" Bia gritava, o cabelo voando, a risada ecoando pelo ar. "Você não está com medo?" ele perguntou. "Não!" Ela respondeu com a certeza dos que se sentem seguros. "A mamãe e você estão aqui para me segurar se eu cair." Naquela frase simples residia a verdade de sua jornada. A vida os havia empurrado, derrubado, testado, mas eles haviam aprendido que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em ter mãos amorosas para te segurar. Eles não eram uma família unida pelo sangue ou pela convenção, mas pela escolha. A escolha diária de amar, de cuidar, de proteger. Ricardo olhou para Laura e seus olhares se encontraram, compartilhando um universo de gratidão. Eles haviam construído, a partir das cinzas da dor e da mentira, um lar. E naquele lar, sob o céu azul de São Paulo, o futuro não era uma preocupação, mas uma promessa brilhante e cheia de esperança. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.